2. Pode. Tá joia. Tá bom. Som. Bom dia, meus irmãos. Os irmãos me ouvem bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? É muito bom poder estar aqui com os irmãos, como o pastor Renato falou, nessa jornada, estreitando os laços, nessa caminhada com Cristo, como pastores, podendo ter essa liberdade, de falar, de conversar. Sabemos que precisamos estreitar ainda mais, porque a vida pastoral é cheia de grandes desafios, não só para o pastor, para a família, e precisamos ter esse tipo de amizade, de parceria, de confiança, para que a nossa caminhada fique um pouco mais fácil, fique um pouco menos difícil, porque é uma caminhada, a chamada vocação pastoral, ela é cheia de grandes desafios, e quem vive isolado tende a ser derrotado, e precisamos andar, como a palavra de Deus diz, sempre é melhor serem dois, do que um, porque um ajuda o outro, e poder estar aqui é poder contribuir, poder caminhar junto, de fato estamos nessa jornada aí, nessa parceria, nos ajudando uns aos outros. O Télio de Menezes não é a nossa igreja, é a igreja do Senhor, que trabalha para ser um só corpo, e como batistas que somos, dentro da nossa vocação, é auxiliar, é caminhar junto. No nosso passado, passado da igreja do Télio de Menezes, também foi assim. Uma igreja, eu lembro o pastor Bember, o pastor Rafael falava, e já cedia o batistério lá da igreja Jardim do Estádio, caminhava junto, vinha ministrar ceia. Isso é ser igreja, é caminhar junto, E meus irmãos, felizes por esse tempo que Deus tem dado aos irmãos, esse tempo para crescimento, para amadurecimento, um novo tempo na vida dos irmãos. Eu creio, conversando com o pastor Renato, os seus desafios da igreja, e Deus mostrando através da sua graça que é possível superar as adversidades, é possível superar as barreiras, é possível superar as dificuldades quando nos unimos. Meus irmãos, há um poder tremendo na vida da igreja. E eu falo, ali com a minha igreja no Télio de Menezes, que nós não podemos perder essa visão do corpo, da unidade, de andar junto, porque juntos podemos fazer muito mais, podemos ir além, e com o amor, com a graça de Deus, com a dependência do Espírito Santo, meus irmãos, aí nós podemos experimentar aquilo que Jesus falou, que em mim, obras maiores vocês ainda vão fazer. Vocês vão fazer obras maiores se andarem unidos. Amém? Então, parabéns ao pastor, aos irmãos, pela dedicação, pelo empenho. Estive aqui 2 vezes em janeiro, nas férias do pastor, o grupo aqui se dedicando, buscando a Deus. Permaneçam assim, aos que são da igreja local, os que são de outras igrejas, que permaneçam fiéis lá também, permaneçam unidos também. Não só nesse momento da celebração é bom e precisamos estar juntos para celebrar, mas caminharmos juntos. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses e vamos meditar um pouco naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 19. Mas antes de entrarmos no texto, vou apresentar aqui a minha família, a minha amada esposa Cíntia, que está lá atrás correndo com o João. Ele chegou todo tímido aqui, desconfiado, e ele é assim mesmo, ele é observador, ele não se abre para ninguém. Alguém já tentou aí certamente arrancar um sorriso dele e ele não sorri. Mas ao passando nos minutos ali, ele gosta de música, ele já andou, e ele deve estar lá atrás, dando trabalho para a mãe dele e para a irmã. Então, estamos com a Cíntia, o João, que tem 1 ano, e a Mariana, que tem 8, que são bênção de Deus na nossa vida. Meus irmãos, como é bom ter filhos. Dá um trabalho ainda mais para a mãe,
mas é maravilhoso ter filhos, né? Ver a graça de Deus refletida na vida deles, e é bom nós estarmos aqui juntos como igreja. O João tem 1 ano, foi bem nessa transição de quando vocês estavam chegando. A Cíntia, né, estava no final ali da gestação. O João nasceu 15 dias depois, eu entrei em internação, fiquei 15 dias para operar da coluna, uma fase bem difícil também, mas aqui 1 ano, né, também celebrando esse momento difícil, né, na nossa vida, mas estamos aqui, né, graças a Deus, Deus seja louvado por isso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 19. Amém, queridos? Estamos aí na mesma página, no mesmo celular, né? Acessando a palavra de Deus. Amém? Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, é muito bom estar na sua presença, é muito bom servir o Senhor, é muito bom deixarmos tudo de lado e nos reunirmos num só corpo, motivados pelo mesmo Espírito, conduzidos, ó Deus, pelo mesmo amor para Te adorar, para bendizer o nome do Senhor, porque sim, Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, não grandes coisas do ponto de vista desse mundo megalomaníaco, de grandezas, ó Deus, esse mundo narcisista, mas grandes coisas no nosso coração. Sim, o Senhor tem poder para curar, para transformar grandes coisas, mas, ó Pai querido, o Senhor tem feito grandes coisas em nós, no nosso coração, nos dando a certeza da salvação, nos dando a paz, nos dando alegria no Espírito Santo, e grandes coisas também tem feito através de nós, ó Deus, nos usando, nós tão pecadores, falhos, limitados, ó Deus, homens incapazes, mas o Senhor tem nos usado, porque o Teu Espírito está em nós. Então é bom estar aqui, Senhor, e Te adorar por tudo aquilo que o Senhor é, e por aquilo que o Senhor está fazendo, e por aquilo que o Senhor ainda fará, porque Te louvamos, ó Deus, nesta manhã, também por aquilo que o Senhor vai continuar fazendo na vida desta igreja, Senhor. Fala-nos, ó Deus, poderosamente, pela Tua palavra nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos no texto em si, eu quero pensar um pouco sobre o contexto do nascimento dessa igreja, né? A cidade de Filipos fazia parte da província da Macedônia, hoje a atual Grécia. Ela era considerada a porta de entrada para a Europa, ou seja, uma cidade muito importante, né? Filipos foi alcançada, né, a cidade por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Viagem essa que começou um pouco conturbada, porque vemos lá em Atos, né, capítulo 15, do 36 a 41, que Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento tal que eles se separaram, né, por ocasião do primo de Barnabé, João Marcos, né,
que havia abandonado a Paulo na sua primeira viagem. Paulo não queria, ele tinha isso na sua memória daquilo que aconteceu, da falha dele, e não queria experimentar aquilo de novo, e falou: não, Barnabé ou João Marcos não vai comigo. E o desentendimento foi tão sério que eles se separaram. Então Paulo escolheu Silas e partiu ali, recomendado, direcionado pelos irmãos. E uma constatação muito importante que podemos ver em Atos, que quem envia para o campo missionário, quem envia um missionário para o campo é a igreja. Deus vocaciona no meio da igreja os dons, Deus vocaciona os missionários, os pastores, os líderes, os servos. Deus levanta, e quem envia, quem vocaciona é a igreja. E eu não quero com isso desmerecer o trabalho das juntas, das organizações missionárias, em hipótese alguma. Elas têm a sua importância, e a gente pode tomar como exemplo aqueles nossos irmãos missionários que estão em outro continente. É por causa das organizações, das juntas missionárias, que nós conseguimos enviar recursos, manter, acompanhar. Mas não podemos esquecer que quem envia é a igreja. Quem enviou Paulo, o texto diz, ele foi recomendado pelos irmãos. É a igreja que envia, mas é a igreja que também mantém, é a igreja que cuida. Quanto a Paulo e Barnabé, aquilo que parecia ser um problema, esse desentendimento, e podendo isso gerar prejuízos, quando nós temos a nossa vida, apesar das dificuldades, dos problemas, quando nós temos a nossa vida dirigida pelo Espírito, aquilo que poderia ser um problema, nas mãos do Espírito Santo, é algo poderoso. Ele transforma, ele redireciona, ele cuida. Quando a gente olha esse texto aqui, pensando aqui em Atos, desse desentendimento, achamos que isso ficou por assim mesmo, mas não. Quando a gente vai lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ou não lembro se em outra carta, Paulo vai falar o quanto é importante a vida de João Marcos. Ele chama ele para perto de novo. Certamente aquele tempo serviu para João Marcos refletir, e Paulo também pensar que a distância não é o caminho é estarmos juntos. Mas nada foge ao domínio e poder do Espírito Santo, e aquilo que aparentemente é ruim, Deus transforma em bênção. Porque o que está em jogo? O que está em jogo é a obra. A questão não é Paulo, não é Barnabé, não é o pastor Renato, o pastor Douglas, fulano, Petrano. O que está em jogo é a obra de Deus. Isso é o mais importante, e Deus vai cuidar para que o seu nome e a sua igreja cresça, prospere, e o nome de Jesus seja glorificado. Então Paulo começou a sua viagem saindo de Jerusalém. Ele passa ali por Antioquia da Síria, um grande ponto de apoio para as missões. E é inclusive desta cidade que Paulo parte para esta primeira, ou a partir da sua primeira viagem, segunda e terceira, ele sempre passa por essa região. Meus irmãos, quando os irmãos lerem a palavra de Deus, principalmente ali Atos ou as cartas, preste atenção nos nomes das cidades, dos lugares, das regiões. Eu fiz um estudo em cima de Atos dos Apóstolos, e ali tem diversos nomes de cidades ali da Ásia, da Ásia Menor, a atual Turquia. E o que a gente aprende com isso, fazendo um paralelo? Como o apóstolo Paulo foi ousado, saindo da sua cidade, indo até outras cidades, andando a cavalo, andando a pé, embarcação. A distância nunca foi um impedimento para ele. Ele sempre, quando se colocou nas mãos do Senhor, a distância não era um problema, as adversidades não eram um problema. Ele foi além, e nós podemos aprender com isso também. Agora, na sua segunda viagem, depois desse desentendimento, que aparentemente a gente olha com maus olhos, que é um problema, nós vamos ver ali que Deus e o Espírito Santo está cuidando. Paulo não estava seguindo o seu plano, havia algo no seu coração, mas quem colocou, quem direcionou, quem o organizou na sua jornada foi o Espírito Santo.
porque é o Espírito Santo que está na direção da igreja. Amém? Não é o pastor, não é o irmão, não é aquela pessoa, é o Espírito Santo que está na direção da igreja, e é Ele que cuida. Glória a Deus por isso, que não depende de nós, porque se dependesse de nós, nós somos falhos, nós vamos errar, mas o Espírito não erra, e Ele cuida de todas as coisas. E é nesta segunda viagem que, passando por Listra, o jovem discípulo Timóteo se une a Paulo e a Silas, e tudo vai aparentemente bem, até que ele chega na região da Frígia e da Galácia, está lá em Atos 16. Ali Paulo e Silas, são impedidos pelo Espírito Santo de pregar e de entrar na província da Ásia, e eles tentaram superar esse alerta do Espírito Santo: não vá por aqui, não entre aqui. Talvez Paulo achou: olha, nós não podemos entrar nessa cidade ou por esta cidade, porque podemos ter algum problema, vamos tentar ir por outro lugar. Paulo ainda não estava entendendo para onde o Espírito Santo os queria conduzir, e ele então tenta entrar ali, na Galácia, por outra região, muda o plano, muda a rota, mas novamente o Espírito Santo os impede de entrar naquela região onde ele queria. Porque Paulo, na sua segunda viagem, quer passar pelas mesmas cidades da primeira viagem para fazer o quê? Pastorear as igrejas que ali foram fundadas, organizadas. Isso é o que estava no coração do apóstolo Paulo, mas o que estava no coração do nosso Deus era outra coisa. Deus o queria direcionar para outro lugar. Paulo então desce para Troade, e durante a noite ele tem uma visão. Tudo isso está lá em Atos dos Apóstolos, que é o texto que vai nos contar essa jornada até ele chegar a Filipos. E durante a noite ali em Troade, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia que estava em pé e lhe suplicava: passe pela Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo e os demais companheiros compreendem que devem desistir daquele plano inicial e ir em direção aonde o Espírito estava lhe mostrando, onde Deus o revelou através daquele sonho. Eles partem de Troade e chegam em Filipos, a principal cidade daquele distrito ali da Macedônia. É em Filipos que ele conhece a Lídia, que rapidamente se rende aos pés do Senhor, e de forma também muito rápida convida para que aqueles missionários vão até a sua casa. Ali ela dá abrigo, ela os ajuda, e ali na sua casa se organiza aquela pequena igreja naquela cidade tão importante. É também em Filipos que Paulo repreende e expulsa um espírito maligno que estava possuindo uma moça que lhe dava condições de adivinhar, e ela fazendo aquilo, Paulo observa, repreende, mas isso acaba gerando um problema, porque aquela mulher era fonte de renda para muitas pessoas que usavam a sua vida possuída de espíritos malignos para ganhar recursos. E irmãos, quando Deus entra, quando o Espírito Santo de Deus entra num lugar, numa região, através de uma pessoa, as circunstâncias mudam, as coisas são transformadas. E por conta dessa atitude de repreender aquele espírito maligno, Atos 16, 23 diz que Paulo e Silas foram severamente açoitados e presos. É nesta cidade que, depois de serem presos, eles estão ali por volta de meia-noite, diz o texto, e em situação de cárcere, depois de levar uma surra em praça pública, Paulo e Silas estão fazendo o quê? Estão cantando um hino a Deus. Que coisa maravilhosa! Pregando o Evangelho, sofrendo punição por isso, preso, e à meia-noite estão fazendo o quê? Cantando um Evangelho. Eu sei que cada texto e situação que eu estou passando aqui, poderíamos aqui pregar vários sermões por várias semanas e tirando dali muitas lições, mas aqui eu quero tirar uma lição dos irmãos que, mesmo em situação de dificuldade, mesmo em situação de dor, nós devemos adorar a Deus. Amém. Nós precisamos fazer isso, porque se nós ficamos a contemplar somente a nossa dor, a nossa falta,
aquilo que não temos, aquilo que sofremos, perdemos o foco. E o foco não somos nós, o foco é a glória de Deus. Então, mesmo em sofrimento, Paulo e Silas estão orando. E o texto diz que quando eles estavam ali orando e cantando, houve algo extraordinário, né? O lugar ali teve uma ação geológica, estremeceu, houve um terremoto e tudo veio abaixo. O carcereiro, quando viu aquilo, fica desesperado e entende que não há outra coisa que fazer que não tirar a sua própria vida, porque a partir daquele terremoto todos os prisioneiros poderiam fugir. Paulo impede mais uma oportunidade de pregar o Evangelho. Paulo não perde a oportunidade, meus irmãos. Todo o tempo, toda a circunstância, em cada momento da sua vida, do seu ministério, Paulo está a pregar o Evangelho. Paulo prega o Evangelho para aquele homem: creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem cuida do apóstolo, né, das suas feridas, né, o carcereiro. E aqueles homens ali, toda a sua casa, são batizados. No dia seguinte, Paulo e Silas então são liberados da prisão pelos juízes e recebem uma ordem: saiam daqui, saiam da cidade. Eles então entendem, na direção do Espírito Santo, que precisam seguir na sua jornada, e então eles se despedem de Lídia e dos irmãos e partem em direção a Tessalônica. E assim nasce a igreja ali da cidade de Filipos, na casa de uma irmã chamada Lídia. Agora, o contexto da escrita da carta, né, que nós acabamos de ler esse trecho aqui, é Paulo na prisão em Roma, aguardando o seu julgamento. Irmãos, de novo, nós, através das escrituras, dos relatos, das situações vividas pelo apóstolo, a gente só aprende, a gente só não é advertido, mas incentivado a não olhar para as barreiras, a não olhar para as dificuldades. E Paulo, ali em situação de cárcere em Roma, não perde de vista o amor, o carinho e a preocupação pelos irmãos daquela cidade por onde ele passou, e foi tão acolhido, tão amado, os irmãos da igreja da cidade de Filipos. Isso para mim é extraordinário, porque a sua dor, ou a sua luta, a sua prisão não o impedem de servir a Deus e de ter um olhar para o outro, o outro mesmo que distante. Paulo não se permite ser egoísta. Paulo sempre está olhando ali para os irmãos, para as cidades, para as circunstâncias, para as situações, sempre está ali olhando com amor. Paulo está preso em Roma, impedido de pastorear, discipular e doutrinar pessoalmente as igrejas, mas isso não o impediu de fazer estas coisas à distância. A prisão nunca foi impedimento. A dor, a sua tribulação, os seus problemas não podem ser um impedimento para você servir a Deus. Nós estamos vivendo uma época onde rapidamente nós temos muitas desculpas para justificar o não servir a Deus, o não fazer a obra de Deus. Aprendemos com Paulo que nenhuma desculpa é justa. Mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo com coronavírus, mesmo com escassez de recurso, mesmo com desemprego, é possível servir bem a Deus e servir bem ao seu povo. Isso me fez pensar também em José, fazendo aqui um paralelo. José, filho de Jacó, vendido, feito escravo, acusado falsamente pela esposa de Potifar e até esquecido na prisão. Mas em meio a essa situação, quando lemos ali em Gênesis, vemos um José que, aonde ele colocava as suas mãos, aonde ele estava, ele fazia diferença. Não tinha problema a prisão, não tinha problema ser acusado. Ele não ficava ali chorando e lamentando, ele serviu a Deus e fez a diferença. Nós sabemos a história de José, o quanto ele foi importante. Deus, meus amados irmãos, deseja usar as circunstâncias mais difíceis das nossas vidas para que possamos dar uma resposta para esse mundo, que as nossas lutas, as nossas dores não são um problema, são uma oportunidade para louvarmos a Deus, para servirmos a Deus, para fazermos a diferença onde nós estamos.
No caso de Paulo, se não fosse a prisão, será que ele teria escrito as cartas, Filipenses, Efésios, aos Colossenses, a carta lá a Filemão? Será que Paulo teria esse tempo para parar? Porque na visão de Paulo eu preciso estar no campo, eu preciso estar cidade a cidade, eu preciso pregar, eu preciso pastorear, eu preciso discipular. Mas estava nos planos de Deus Paulo ser parado para escrever essas cartas, que hoje para nós é palavra de Deus e útil para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E antes de entrar no texto em si, eu quero deixar aqui uma pergunta: quais são as suas lutas? Quais são as suas dores? O que você está passando hoje, meu irmão e minha irmã, que está doendo? Todos nós temos alguma dor, uma decepção, um problema, uma situação no trabalho, na família. Todos nós temos. Mas será que estas coisas são um impedimento para você servir a Deus? Aqui na igreja local, onde você serve, onde você é membro? Será mesmo que a enfermidade, as dificuldades, as angústias, que são reais, eu sei. Não quero desconsiderar a sua dor, a sua luta, o seu problema, né, o que você está sentindo. Eu não quero, desvalorizar isso, dizer que isso não é nada. Não, Deus sabe o quanto dói. Mas será que isso, de fato, é justificativa para você não servir a Deus? Pense nisso, sobre tudo que falamos até agora. Deus quer usar também a sua dor, também a sua luta, quer usar as circunstâncias da sua vida para você ser luz, para você fazer a diferença. Então, lance fora as desculpas, as justificativas, e vá servir a Deus de todo o seu coração, e vai fazer diferença. Deus está à procura de pessoas assim, para servir. Amém? No texto que lemos, Filipenses 2, 19 a 30, temos 4 personagens: a igreja de Filipos, Paulo, o apóstolo, e também Silas ali com ele, mas principalmente Paulo, o apóstolo. Nós temos Timóteo, o jovem Timóteo, e Epafrodito. Cada personagem vive uma relação de cuidado de um para com o outro. Cada personagem tem a sua visão direcionada para o outro, para o seu próximo. Paulo, o apóstolo e pastor, está preocupado com a comunidade, não só com Filipos, mas com as outras comunidades também. Como estão aqueles irmãos? Como eles estão lidando com as perseguições? Como eles estão lidando com os falsos profetas, com os judeus que estavam ali sempre cercando e tentando distorcer a mensagem do Evangelho, cancelar o sacrifício de Jesus, tentando acrescentar outras doutrinas que faziam da cruz nada. Paulo estava preocupado. A igreja de Filipos, ou em Filipos, também estava preocupada com a situação do cárcere do apóstolo. Epafrodito, membro da igreja de Filipos, é aquele que se candidata e se arrisca para ir até o apóstolo e cuidar dele, enviar recursos. E temos também Timóteo, que como discípulo do apóstolo tem em si o mesmo ou um grande zelo com relação à igreja de Filipos. Então temos estes personagens. Percebam que a visão missionária equilibrada, tem um foco em várias direções. A igreja, os missionários, os vocacionados nascem do meio da igreja, é a igreja que envia, os que estão lá no campo missionário intercede para que Deus dê recursos, sustente. Pessoas de fora participam também da obra de Deus e podem fazer a diferença. Paulo e Timóteo amam aquela igreja que eles participaram da sua fundação. A igreja, por sua vez, também ama o apóstolo, e isso é demonstrado ao enviar do meio delas um membro,
Epafrodito para cuidar do apóstolo. Possivelmente a igreja de Filipos que envia recursos a Paulo, e ele faz uma menção a respeito desta igreja lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 8 a 9. Essa igreja vivia em grande tribulação, perseguição e pobreza. Mas quando Paulo convocou a todas as igrejas a levantarem recursos para enviar para Jerusalém, essa igreja aqui de Filipos possivelmente é a igreja que fez a diferença. Percebam que visão, percebam que como ela, embora pequena, e eu falo isso lá para a minha igreja, pequena, poucos membros, mas porque teve um encontro, uma experiência com Deus, meu irmão, podem fazer coisas extraordinárias. Não se ache porque é pequeno, porque tem poucos irmãos, que nós não podemos fazer a diferença. Isso não é verdade. Deus sempre usou poucos recursos. Deus usa grandes coisas também, grandes estruturas, sim, Ele usa, mas Ele olha para o pequeno, olha para o pequeno rebanho, olha para aquele pequeno grupo com poucos recursos, e Ele diz: é esse aí que eu vou usar, para que o meu nome seja glorificado, para que eles não se apoiem nos seus recursos, no seu tamanho, nas suas condições, mas que eles se apoiem em mim, que posso todas as coisas. Há uma relação saudável e equilibrada, onde um cuida do outro e todos se unem com vistas ao cuidado com o próximo, porque essa é a nossa missão, ter um olhar para o próximo. Os irmãos falaram aqui: olha para o seu irmão lá, diga isso, diga aquilo, para incentivarmos até dessa visão para o outro e não só para nós. Nós temos o hábito de vir à igreja para receber uma palavra, para sermos abençoados, mas estamos aqui para abençoar. Então, quando entramos por aquela porta e dizemos graça e paz, a paz do Senhor, eu estou direcionando bênção para o outro, estou proferindo uma palavra de bênção para o outro. É isso que Deus quer de cada um de nós. Paulo está preocupado com a igreja, como eu já disse. Ele quer ir ver os irmãos em Filipos, mas sabe que a sua situação é delicada e, portanto, pretende enviar aquele que também tem um grande apreço e amor por aquela igreja, que é o jovem Timóteo. E eu estou aqui nesta noite a desafiar que os Timóteos se levantem, para que eles digam: eu vou fazer a diferença, não vou temer a distância, a retaliação, a perseguição, eu vou fazer a obra de Deus. Timóteo, que conheceu a igreja e trabalhou nela, é o candidato ideal para ir até os irmãos ali em Filipos e levar notícias do apóstolo, bem como trazer notícias depois da igreja para o apóstolo. O texto diz que não havia ninguém com um coração como o seu, interessado pela igreja, preocupado com os irmãos. Passou por aquela cidade, foi acolhido, foi abençoado, teve luta sim, mas o que está na visão e no coração do jovem, futuro pastor Timóteo eu amo esta igreja, eu preciso estar com aqueles irmãos, eu quero fazer diferença na vida deles. E então Paulo diz nela no verso 23 que não há outro bem mais qualificado e mais favoravelmente disposto a estar ali com vocês, é o que escreve o apóstolo. Mas antes disso, antes de Paulo pensar em enviar Timóteo para pastorear, cuidar, visitar a igreja de Filipos, é a igreja de Filipos que, também preocupada com o apóstolo, busca uma forma de como ajudá-lo. Eles sabem da situação do cárcere, sabe das lutas, das dificuldades. E então, meus irmãos, nós vemos aqui no texto que Epafrodito se levanta no meio da congregação e diz: eu vou lá, eu vou saber como é que está a vida do apóstolo. Imagina que esta igreja tem um missionário que está lá no Afeganistão ou em outro país. Se ainda não tem, terá um dia, amém? Um missionário que Deus levantará do meio dos irmãos e que vai para algum outro estado, ou vai para um outro país, e
quem vai enviar? Os irmãos. Imagine que esta igreja tem um missionário que está lá no Afeganistão. Nós sabemos o contexto lá: perseguição, proibição da pregação do evangelho, e chega a notícia para os irmãos aqui que aquele querido e amado irmão foi preso. E só essa informação que os irmãos têm. Aquele nosso irmão missionário que nós amamos, que saiu do meio de nós, está preso. E aqueles irmãos, imagina uma reunião, ficam ali, pensando: como é que nós podemos ajudar? Como obter mais informações? Imagino que no meio daquela congregação, alguém levanta a mão e diz: eu vou. Mas olha, Epafrodito, olha o risco que você está correndo. Paulo está preso, você também poderá. Paulo sofreu ameaça de morte, você também poderá. E Epafrodito não olha para nenhuma das ameaças e dos riscos. Ele tão somente levanta a mão e diz: eu vou, pode me enviar, eu vou. Eu vou representar essa igreja e eu vou ver aquele apóstolo que eu amo. Meus irmãos, quanto amor, quanta coragem de uma pessoa que deixa a sua cidade, deixa a sua comunidade e tem um olhar amoroso para o seu apóstolo e pastor. Talvez Epafrodito pense ou tenha pensado: se não fosse o Senhor enviar o apóstolo que um dia disse: sim, eu vou fazer a diferença, vou pregar o evangelho, se não fosse o apóstolo ter passado aqui e pregado o evangelho, eu não teria conhecido o Senhor Jesus. Logo, eu tenho uma dívida com o apóstolo, eu preciso estar com ele, eu vou fazer a diferença, não importa. Meus irmãos, talvez você não precise sair daqui para ir para outro país, para outra cidade, para o outro estado, mas Deus está à procura de homens e mulheres à semelhança de Epafrodito, que tem essa visão para o outro, uma visão amorosa, de cuidado. Porque, meus irmãos, essa é a vocação da igreja: abençoar o outro, fazer a diferença na vida do outro. Tudo que os irmãos fazem aqui, os cânticos, a adoração, a coreografia, com o ato também de louvor, todo o trabalho é com vistas à sua edificação, é com vistas para que você seja abençoado. E Deus está à procura de pessoas assim. E para que esta igreja cresça, não só no tamanho, mas também no poder e na autoridade, Deus está à procura de pessoas que levantam a mão e dizem: Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser como Epafrodito, eu quero transpor as barreiras, eu quero transpor as dificuldades, eu não quero olhar as dificuldades, eu quero ir e quero fazer o que precisa ser feito. Toda igreja tem grandes desafios, não é verdade, pastor Renato? Independente do tamanho, e converso com pastores de igrejas maiores, grandes desafios, e o maior desafio, ou um dos principais maiores desafios, é a falta de recurso humano. Falta gente. E se tem uma coisa que entristece o coração de um pastor, é olhar para o seu rebanho e ver ali recursos, habilidades, talentos, dons, capacidades, e essa pessoa está como? De braços cruzados. Está ali apenas para ser abençoada e servida, mas não quer servir. Isso entristece o coração do pastor, entristece o coração de Deus, eu creio, porque é Ele quem dá dons, é Ele quem dá as capacidades, é Ele que dá os recursos, é Ele que te fez chegar onde você chegou agora, é Ele que te fez saber o que você sabe, é Ele que te deu a visão que Ele tem te dado. Nós apenas às vezes ficamos sentados no banco e pensando: o pastor não deveria fazer isso? O pastor não está vendo aquilo? O pastor não deveria resolver esse problema? O pastor não é um semideus. O pastor está aqui para servir, para conduzir o rebanho. Mas os dons estão aí no meio, as capacidades,
as habilidades, a visão também está no meio da igreja. E Deus está à procura de pessoas assim hoje. Pessoas que assumam um compromisso apenas, ou no mínimo um compromisso, assumam uma responsabilidade de fazer a diferença para o outro. Não importa o que o outro vai fazer com aquilo. Eu recebi um chamado, eu vou prestar conta dele, e você vai prestar conta, meu irmão, do seu chamado. Lembre-se da parábola dos talentos. Lembra lá? Um recebeu 1 talento, o outro 2 e o outro 5. E cada um de acordo com as suas capacidades trabalharam e fizeram aquele talento multiplicar, crescer. Mas teve um que ficou apenas apoiado, com medo, covarde, justificando o porquê ele não iria colocar o seu talento para ser multiplicado. Nós temos nesse texto, nessa parábola, uma das palavras mais duras do Senhor Jesus: tira o que tem, tira aquele que tem 1 e dá o que tem 10. E esse que ficou dando justificativa, deixa ele lá no canto. Esqueçam. Meus irmãos, é isso que Deus vai fazer. Isso é muito sério. Porque quando Ele deu o seu Filho para morrer na cruz e ascendeu ao céu, o texto diz que Ele mandou o seu Espírito, deu dons aos homens, para que o seu nome fosse glorificado através das nossas vidas. E Epafrodito, bem como Timóteo, também tem essa visão de abençoar, de fazer a diferença, de não olhar barreiras. Mas olha, eu trabalho a semana inteira, de segunda a sexta, e às vezes até no sábado, domingo eu estou esgotado, ou durante a semana não tenho força nenhuma, logo eu não posso contribuir com a obra de Deus. Meu irmão, isso não existe. Isso não existe. Deus te deu dons para você fazer a diferença. Eu brinco lá na igreja com minha irmã, que às vezes fala: pastor, eu estou cansada, estou tão cansada, preciso descansar. Eu falo: irmã, espere a eternidade, quando Jesus voltar, você vai descansar. Aqui agora é trabalho. Às vezes eu falo com a minha esposa, né? O pastor Renato trabalha, tem o seu trabalho. Eu também voltei a trabalhar há pouco tempo. É cansativo, sim, é cansativo. Falávamos, eu e minha esposa esses dias, estamos cansados, queremos um pouco de descanso, mas ao mesmo tempo há um chamado, há uma responsabilidade. Nós falamos: sim, Senhor, me envia. Eu obedeci. Logo eu tenho que orar ainda mais para que o Senhor renove as minhas forças, renove as minhas condições, me dê capacidade para continuar fazendo a obra dele. Deus está à procura, meus irmãos, de pessoas como Timóteo, interessadas no outro, preocupadas com aquele que é seu irmão, que nele habita o mesmo Espírito que habita em você. E eu creio que no nosso meio, nesta igreja local, tem aqui Epafrodito, tem aqui Timóteo. Pare de fugir da sua vocação, pare de se esconder. Mas pastor, eu sofri decepção, teve uma determinada situação que aconteceu no passado, naquela igreja, naquele tempo. Perdoe, prossiga. Não fica amarrado com decepções e problemas, prossiga. Porque naquele grande dia, o Senhor não aceitará desculpas daquele que recebeu o talento, que foi tentar se justificar com o Senhor. O Senhor falou: para, não quero ouvir a sua justificativa. Deus não aceitará justificativas, meus irmãos. Deus nos chamará à sua presença e nos pedirá: mostre as suas mãos, o que vocês fizeram com o talento que eu dei. Meu filho morreu para dar talento para vocês, para dar condições. Vocês não eram nada, mas agora são filhos, são co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Não aceito desculpas. Deus não aceitará a sua desculpa, meu irmão. Você precisa reagir e fazer a diferença.
A igreja do Senhor Jesus precisa de homens e mulheres com coragem para fazer a diferença. A história da igreja é marcada por homens e mulheres que escolheram fazer a diferença, não se preocupavam com a sua própria vida, se preocupavam em apenas obedecer a Deus e fazer a diferença. Não importa se elas receberam um talento, não importa se a habilidade era pequena e aparentemente insignificante, porque no corpo da igreja, no corpo de Cristo, nada, nenhum talento é insignificante. Todas as coisas cooperam para fazer a diferença na obra de Deus. Perceba no texto que tanto o apóstolo estava preocupado com a igreja, como a igreja estava preocupada com o apóstolo, uma relação equilibrada e que gera uma troca perfeita. Mas nem sempre é assim. Paulo, ali no verso 21, faz um desabafo. Ele diz, depois de falar de Timóteo, do seu interesse sincero, ele desabafa e diz ali no verso 21: pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Que texto atual, que palavra atual é essa do apóstolo? Todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Se tem uma coisa que temos visto nesses dias, infelizmente no meio da igreja, são pessoas preocupadas apenas com seus próprios interesses. E Deus está à procura de pessoas interessadas na obra de Jesus, nos interesses de Jesus. Amém. E essas pessoas estão aqui. Amém? Tire o peso da sua mão e diga: Senhor, eu vou fazer a diferença. Dói ver pessoas que estão bem e que poderiam fazer algo, mas não estão fazendo, porque estão cuidando apenas dos seus interesses. Mas eu creio num novo tempo. Esta igreja está completando um ano da sua organização, e é só o começo, como o pastor falou. Tem mais, e Deus não vai usar o irmão de lá, o irmão de cá. Deus vai usar você para fazer diferença nessa comunidade. Deus vai usar você. Não fique achando: aquele irmão deveria fazer, não faz, aquele irmão que poderia estar aqui, mas não está. Esquece, Deus quer usar você para fazer a diferença. Meus irmãos, a igreja é um organismo vivo, unido pelo auxílio de todas as juntas, e por isso ela pode crescer, porque ela é um organismo vivo. Mas cada um precisa fazer a sua parte. É o que diz lá em Efésios 4:16. Amados, sejamos como a igreja de Filipos, que cuida e que envia cuidado e envia recurso, seja ele qual for. Peguei um texto que fala sobre uma grande distância que foi percorrida, um grande esforço, uma grande distância. Alguém que sai de Filipos e vai até Roma, ou Paulo, como saiu de Jerusalém e percorreu todas aquelas cidades para pregar o evangelho. Talvez este não seja o seu chamado. Deus não está te chamando para ir para um outro continente. Deus está te chamando para olhar para o teu vizinho. Deus está te chamando para olhar para o teu irmão. Deus está te chamando para você olhar para aquele que há algum tempo não vem, está fraco, e que está esperando você, a sua mão estendida, o seu abraço. Deus está procurando pessoas que querem se doar. Sejamos como um apóstolo, um pastor preocupado com as suas ovelhas. Sejamos como Timóteo, que como Paulo tinha grande interesse pelo bem-estar da igreja. Sejamos como Epafrodito, que com coragem se arrisca para abençoar. Não tem barreira para ti, não teve barreira nem para Paulo, nem para Timóteo e nem para Epafrodito. Qual é a sua barreira, meu irmão? Põe essa barreira para baixo em nome de Jesus. Derruba esse muro e faça a diferença onde Deus te colocou. Por fim, repito as palavras que eu disse à minha igreja esses dias. Depois que nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida não é mais a mesma.
Deus nos capacita a fazermos coisas extraordinárias, coisas que se pensava ali no passado, jamais faríamos. Mas Deus nos usa para glorificar o seu nome, para sermos um sinal poderoso do seu reino nos nossos dias. Então, meus irmãos, saiamos do nosso lugar de comodismo, de conforto, e vamos fazer a diferença. Deus quer fazer grandes coisas, mas Ele não vai usar um anjo e nem aquele irmão daquele outro lugar. Ele vai usar pessoas daqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te adoramos na beleza da tua santidade, por aquilo que tu és, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que deixaste para nós como sua palavra, que nos instrui, que nos adverte, que nos incentiva a reagirmos, a fazermos diferente, Senhor, para continuarmos, ó Deus, trilhando um caminho de vitória, que é o que o Senhor tem para a igreja. Tua palavra diz que as portas do inferno não resistiriam ao avanço da igreja. O coronavírus não é nada, não parou a igreja. As doenças não são nada. A tua palavra diz que nem a morte, um texto lido aqui no começo, Senhor, da tua palavra, nem a morte, nem nenhuma circunstância poderá nos afastar, Senhor. Então tira da nossa visão a dor, tira da nossa visão, ó Deus, barreiras, circunstâncias, justificativas, desculpas, decepções. Cura-nos. Nos coloca, Senhor, num caminho de perdão e amor e doação, para que possamos, ó Deus, sentir essa experiência, esse privilégio que é servir o Senhor e ver o Senhor fazendo coisas extraordinárias, apesar de nós. Faz isso no meio desta igreja, Senhor. Continua abençoando o pastor Renato, a sua esposa, os seus filhos, cada membro, Senhor. Continua abençoando, dando recursos, visão e principalmente amor. Essa foi a oração do apóstolo Paulo para uma outra igreja. Que o amor de vocês cresça. Amém. Que o amor desta igreja cresça em nome de Jesus. Amém.